Bom dia, pessoal, tudo bem com vocês? Espero que sim. Vamos lá, dar início à nossa apostila 3, hoje começando com matemática, a partir da página 3, e nós vamos até a página 9 no dia de hoje, tá bom? Início aí do capítulo 7, onde nós vamos ver um pouquinho da multiplicação e a divisão de fração. Vamos voltar um pouquinho aí à questão das frações, tá bom? Então, abre sua página aí, página 3, tá? Capítulo 7 de matemática. Vamos lá. Multiplicação e divisão de fração, números e suas transformações. Aquecendo, olha lá. O que você está vendo nessas imagens? Converse com o seu professor e seus colegas. Então, você vai observar sua imagem aí na sua casa, né? Tem duas garotas conversando e provavelmente aí vão dividir um lanche, né? Um lanche para as duas. Aqui tem uma demonstração, olha lá. Um lanche aqui dividido por 3, ó. E aqui efetivamente dividido por 3 partes, sendo que 2 partes ficou aí para o lado esquerdo, para a garota da esquerda, e uma parte para a garota da direita, ok? Olha lá novamente. Houve-se aí uma divisão, ó, na horizontal, de novo, tá vendo? E aqui, ó, eles divididos, tá? Página 3. Observe bem aí na casa de vocês para a gente poder fazer as atividades aí que estão vindo. Vamos lá, página 4. Olha lá, pensando nisso. Imagine que as duas amigas foram à padaria para comer um salgado, tomar um suco e bater um papo. Uma delas chama-se Laura e a outra Débora. Chegando lá, resolveram dividir um sanduíche recheado. Débora, a morena, comeu 1/3 do lanche. Do pão, né? 1/3 do pão. E sobraram na mesa 2/3 do delicioso sanduíche. Então, eu vou voltar lá, olha lá. Então, a Débora comeu 1/3 do lanche, então comeu um pedaço, certo? Olha lá. Depois de conversarem bastante, as amigas resolveram dividir o que restou. Como você faria essa divisão? Converse com o seu professor e o seu colega. Então, pensando aí que sobraram mais 2 pedaços, né? Mais 2 pedaços do sanduíche, né? Voltando aqui nessa imagem, olha lá. Ela comeu um pedaço e sobraram esses 2 pedaços. Como é que vocês fariam essa divisão novamente para que as duas comessem, né? Provavelmente você vai falar que dividiria aqui ao meio, né? Então ficaria 2 pedaços aí, mais 2 pedaços para cada uma. Ou pegaria um pedaço, daria para essa daqui, né? Que não havia comido nada, e pegaria esse e dividiria ao meio, aí um pedaço para cada um. Então ficaria um pedaço e meio para cada uma delas, né? Vamos lá. Vamos voltar à situação problema das duas amigas, Laura e Débora. Após ver que havia sobrado 2/3 do pão, Débora dividiu o que sobrou em 3 pedaços e deu um pedaço para a Laura. Então, sobraram 2, né? Conforme aqui embaixo tem a cena, olha lá, sobraram 2, tá? E ela pegou esses 2 pedaços aqui e dividiu por 3, vamos ver, olha lá. Dividiu por 3 pedaços e deu um pedaço a Laura. Então, Laura comeu 1/3 do pão. Veja como podemos representar a divisão feita desde o início do encontro das amigas na padaria. A primeira divisão, gente, foi essa, tá? Então, aí no finalzinho até fala, né? Veja como podemos representar as divisões feitas desde o início do encontro das amigas na padaria. Então, a primeira divisão foi essa, que foi aquela que nós vimos na página 3, tá? Houve-se um lanche inteiro,
foi dividida em 3 pedaços. Um pedaço a Débora comeu 1/3 e sobraram 2 pedaços, tá? Desses 2 pedaços, o que aconteceu? A Débora dividiu em 3, ó. Ela fez assim, tá? Pegou esses 2 pedaços e dividiu em 3 pedaços. Uma parte, 2 partes, 3 partes, ok? E nós vamos ver lá na página 5 como é que ficou essa divisão. Vamos lá. Olha lá, agora entenda a segunda divisão, tá? Então, olha lá, nova divisão do corte do pão, que agora está dividida em 9 partes, né? Por quê? Por que 9? Porque é uma parte também que a Débora já havia comido, então dividiu em 3, né? Vamos falar assim, o lanche inteiro em 3 partes, em 3 pedaços. E aí, ó, cada pedaço, né? Vou contar da 9, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, tá? Que agora está dividido em 9 partes, incluindo o que a Débora comeu. Então, ó, incluiu aí o que a Débora comeu, certo? Então, deram 9. Vamos ver aqui na segunda. Nessa segunda aqui, ó, já não conta a parte que a Débora comeu, ok? Vai contar as 2 partes que Débora deu para a Laura, olha lá. Então, ela pegou o lanche que sobrou e dividiu assim, ó. Como eu falei lá na página anterior, certo? Então, ficou 1, 2, 3, 4, 5, 6, tá? As 2 partes que Débora deu para a Laura, né? Então, essas 2 partes aqui, a Débora deu para a Laura, tá bom? Vamos lá. Observe que Laura comeu 2/9 do pão. Por quê, Pro? Porque sim, ela comeu esses 2 pedaços. Lembrando que Laura já havia comido esse outro pedaço, fazendo ele em 3, né? E aqui, ó, mais 4, que dá 7, 8, 9. Então, 2/9 do pão, certo? Porque é o sanduíche inteiro, contando com o sanduíche inteiro. Uma quantidade bem menor que Débora, tá? Então, a Laura, ela comeu uma quantidade menor que a Débora, fato, né? Porque pegou aí 2 pedaços, o certo seria ela comer um outro pedaço inteiro desse, conforme a Débora esperta já comeu logo lá na primeira ilustração, tá? Mas não, o que a Débora fez? Pegou essas 2 partes inteiras e dividiu por 3, né? Uma quantidade bem menor que Débora. Para facilitar o cálculo, vamos pegar a parte de 2/3 das fatias que sobraram e fazer a multiplicação com 1/3 dessas fatias, assim, ó. Então, ó, 1/3 foi o que a Débora comeu e 2/3 é o que sobrou, certo? Então, aí multiplicou o numerador pelo denominador também, com o denominador 2/9, que é essa representação da parte aqui de cima da segunda figura, tá? Então, eles pegaram 1/3 que sobrou, que foi o que a Débora... Que sobrou não, que foi o que a Débora comeu, logo no início da ilustração, e pegaram aí 2/3 do que sobraram e multiplicou, tá bom? Vamos lá. Para multiplicarmos fração por fração, precisamos nos lembrar da tabuada. Basta multiplicarmos os numeradores, colocarmos o resultado e depois multiplicarmos os denominadores e também colocar o resultado. Não tem segredo, tá, gente? Parte de cima com a parte de cima, que é o numerador, você multiplica. Parte de baixo com a parte de baixo também multiplica e coloca o resultado aí, tá? Vamos praticar a multiplicação de fração por fração, certo? Então, você vai 3 vezes 1, 3, 7 vezes 4, 7, 14, 21, 28. Então, vai dar 3 sobre 28 avos. E você vai colocar aí, eu vou representar aqui para vocês uma só, e o restante vocês vão fazer sozinhos. Vamos lá. Olha lá, gente, vamos praticar a multiplicação de fração por fração. Então, eu fiz 2 exemplos aqui para vocês da atividade, tá? Letra A, 3 vezes 1, ó, 3. 7 vezes 4, 28. Lembra lá que a gente precisa saber e lembrar da tabuada? 1 vezes 2, 2. 2 vezes 6, 12. 2 12avos.
E assim sucessivamente você vai fazer nas outras atividades aí da página 6. Vamos lá para a página 6. Olha lá, página 6. 3 vezes 1, 3. 4 vezes 3, 12. Então, vai ficar 3 dozeavos. 2 vezes 1, 2. 7 vezes 3, 7, 14, 21. Então, vai ficar 2 sobre 21 avos. 2 vezes 1, 2. 3 vezes 6, 18. Então, 2 sobre 18 avos. 3 vezes 1, 3. 5 vezes 4, 20. Então, 3 sobre 20 avos. 5 vezes 1, 5. 6 vezes 3, 18. Então, 5 sobre 18 avos. E é o que vocês vão fazer aqui nessa atividade. E vão colocar a resposta aí, tá bom? Vamos lá para a nossa situação problema. Olha lá. Senhor João tem um sítio em Ibiúna, São Paulo. Ele utiliza metade, meio do seu terreno para fazer plantações e 2/3 dessas plantações ele cultiva verduras. Qual é a parte do terreno em que ele cultiva verduras? Vamos mostrar um desenho para entendermos melhor a situação problema. Olha lá. Então, aqui é o terreno do sítio do seu João, né? Ok? Aqui você vai pintar a metade do terreno. Então, você vai pegar aí, vai pintar a metade, com qualquer cor de lápis de cor, tá? Vai lá, pintou a metade. Aqui você vai pintar 2/3 de meio. Então, você vai pegar duas partes, ó. Duas partes, que vai dar 2/3 de meio. Tá vendo que a parte de cima, ela é igual à parte de baixo, que é a metade também. Só que a metade aqui, ela foi dividida em 3 pedaços, tá vendo? Porém, essa parte de 2/3, você vai pintar aí ela, tá? Aqui também eu já vou fazer uma demarcação, tá? 2/3 de meio, tá? Por quê, ó? Porque essa parte de baixo também é a metade, porém, foi dividida em 2/3, que é a parte da verdura, tá bom? E olha, pensando aqui como meio também, a parte de cima foi dividida em 3 pedaços também, ó, tá? Pinte 2/6 do terreno. O que você vai fazer? Vai pintar aí 2/6 do terreno inteiro, tá bom? Nada mais é que eles pegaram, gente, o terreno inteiro, dividiu pela metade. Essa metade foi dividida aqui, a outra metade, por 3 pedaços. E fomos usando aí 2/3 dessa outra metade. E a última ilustração aí, o terreno foi dividido por 6 pedaços, né? E pintado aí, ó, pinte 2/6, tá? Então, 1, 2, que é a parte que consumimos, e 6 pedaços, que é o denominador, que é a parte que não foi usada, tá bom? Então, vocês vão somente pintar a representação aí dessas frações, tá bom? Lembrando que a figura aqui, ó, essa parte de baixo é a metade também, tá bom? É o mesmo tamanho, porém aqui embaixo foi dividida em 3 pedaços, tá certo? E aqui a mesma coisa, metade em cima, metade embaixo, porém as duas partes foram divididas também por 3 pedaços, tá bom? Vamos lá. O que você observou? 2/3 de meio é a mesma coisa aqui. Então, quando você observa aqui, ó, 2/3 de meio, esse 2/3 aqui de meio é a mesma coisa aqui. Voltando lá na ilustração, ó, 2/3 de meio é a mesma coisa de 2/6. Por quê, gente? A parte de cima, ela também pode ser dividida em 3 pedaços, ó, tá? Então, 2/3 de meio da metade pode ser a mesma coisa que 2/6, porque essa parte de cima, ela foi dividida igualmente aqui também, tá? Na segunda figura. Então, a resposta vai ser 2/3 de meio, pode ser a mesma coisa que 2/6, ok? E se a gente for multiplicar, ó, 2, 3 vezes 2, 6, certo? Olha lá, já vem aqui, ó, 2 vezes 1, 2, 3 vezes 2, 6. Então, você faça aí
a sua multiplicação. E é isso que eles fizeram aqui. Uma multiplicação aí na divisão do terreno, tá bom? Observando bem que a metade pode virar 3 pedaços. E a outra metade, com mais 3 pedaços, pode virar aí 2/6 do terreno, né? No caso 2, por quê? Porque utilizamos 2 pedaços, tá bom? Vamos para a página 7 agora. Olha lá, gente, página 7, ó. Multiplicação de número inteiro por fração. Aqui vai mudar um pouquinho, tá? Porque a multiplicação que nós acabamos de ver é fração multiplicada por fração. Agora nós vamos ver o número inteiro, ó, aquele número que ele não é quebrado, não é dividido, é um número inteiro multiplicado pela fração, tá? Olha lá. Também podemos multiplicar o número inteiro por uma fração. Veja como fazer. 2, que é um número inteiro, vezes 2/5. Olha lá. 2 vezes 2, 4. E a parte de baixo não foi multiplicada. Ok? Então, nós vamos entender isso aí. Quando a gente vai... quando nós vamos multiplicar aí um número inteiro, tá, gente? Não é a fração por fração, que nós acabamos de ver. A fração por fração, olha lá, até voltar aqui na página, tá? Então, você multiplica o numerador e o denominador. Quando é um número inteiro, a gente só multiplica o numerador, que é a parte de cima. O denominador, ele se conserva, tá bom? Então, multipliquei somente a parte de cima, ok? 2 vezes 2, 4. E conservei aí o denominador, que é o 5, tá bom? Então, ficou 4/5, olha lá. Reúna-se em dupla, juntos escrevam como foi esse cálculo, tá? Use as seguintes palavras, número inteiro, multiplicação, numerador e denominador. Dica, para multiplicar um número inteiro por uma fração, basta. Basta o quê, gente? Multiplicar o número inteiro pelo numerador e conservar o denominador. Então, essa vai ser a resposta de vocês aqui, ó. Para multiplicar um número inteiro por uma fração, basta. Basta o quê? Multiplicar o número inteiro pelo numerador e conservar o denominador. Essa vai ser a resposta que vocês vão colocar aqui, tá bom? Então, o que basta? Multiplicar esse número inteiro pelo numerador e conservar o denominador, tá bom? Vamos lá. Agora responda. Qual é o dobro de 1/6? Lembrando que o dobro é 2 inteiros. E o triplo de 2/5? 3 inteiro, é o triplo, não é isso? Olha lá, até fiz questão de anotar aqui. Qual é o dobro de 1/6? Então, eu vou pegar 2 vezes 3, porque é um número inteiro, vezes 1, porque é um número inteiro, vai dar 2. E eu vou conservar o denominador. E isso na multiplicação de um número inteiro. Fração por fração, você vai multiplicar tanto o numerador como o denominador. Vai voltar lá novamente, olha lá. Numerador, denominador, os dois se multiplicam. Agora, aqui no caso, que é um número inteiro, eu não multiplico pelo denominador, só multiplico pelo numerador, certo? E o triplo aqui, ó, que é um número inteiro, 3, né? 3 vezes 2 vai dar 6 e conservo o denominador, 6/5, ok? Aí você faz aí na sua casa, olha lá. Se você respondeu que o dobro de 1/6 é 2 vezes 1/6 é igual a 2/6, olha lá. E o triplo de 2/5 é igual a 3 vezes 2/5, que vai ser 6/5, olha lá, acertou. Vamos lá. Para multiplicar o número inteiro por uma fração, basta multiplicar os numeradores e conservar o mesmo denominador. É o que a Pro está falando desde o início aí da página, né? Então, multiplica o numerador, que é o número de cima, vamos voltar lá no exemplo, olha lá. E conserva o denominador, o mesmo denominador, tá bom? Olha lá. Para você treinar, preste atenção no exemplo. 2
inteiro vezes 3/8. Vai ser a mesma coisa lá, dobrou, ó. 3 vezes 2, 6. E conserva o 8, ok? Aqui eles fizeram como se fosse 2 vezes, né? E né? 3/8, ó. 3/8 mais 3/8 vai dar 6/8. Mesma coisa, tá? Então, vamos lá para a nossa atividade aí, na página 7. 5 vezes 1, olha lá, 5. Eu vou conservar o denominador. 3 vezes 2, 6. E eu conservo o denominador. Vocês estão vendo que o numerador aqui ele é maior que o denominador? Lembram do quê? Da fração imprópria. Lembram disso? Lá na apostila 1, que nós fizemos aí nos bimestres anteriores, a fração imprópria, quando o numerador ele é maior que o denominador. Lembram? Tá bom? Então, vamos lá para a página 8.